Tier list da Série A do Brasileirão em 2025. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar das expectativas de cada clube no Brasileirão, levando em consideração elenco, técnico, diretoria, situação política do time, o que pode acontecer no Brasileirão Série A de 2025, e a gente vai fazer uma tier list, ou seja, a gente vai colocar o que eu espero, né, na minha imaginação, na minha interpretação, de acordo com cada time da Série A do Brasileirão, tá certo? Eu vou explicar aqui cada uma das categorias para vocês poderem entender, e se lá no final você discordar, você vai falar aqui nos comentários. A gente vai colocar então os seguintes tópicos: briga pelo título, que é os principais times que têm chance e têm elenco para conseguir brigar pelo título, tiveram bons investimentos e podem conseguir levantar a taça. O segundo ponto é briga pela Libertadores, é aquela disposição ali de quinto a oitavo, nono lugar, uma pré-Libertadores, o que pode acontecer com vários clubes, né, que são os times que não têm tanto elenco para serem campeões, mas têm elencos para brigar pela Libertadores. Não fede nem cheira, quem eu acho que vai ficar ali no meio da tabela, sem muitas expectativas, mas também não corre risco de rebaixamento. Briga para não cair é quem eu acho que tem possibilidade de cair, mas ainda não está decretado. Então ele vai lutar o Brasileirão inteiro para não cair. E rebaixado é quem já começa o ano praticamente com o pé da Série B de 2026. E essa aqui é um tópico pesado, mas a gente tem que colocar. Tá certo? Eu não quis colocar de posição a posição porque ficaria um pouco complexo, mas eu vou falar aqui quem que é o principal favorito para ser campeão, o principal favorito para não cair, e vamos ver o que pode acontecer. E aqui a ordem tá por ordem alfabética que a gente vai seguir, tá certo? O Atlético Mineiro, todos os anos, todo mundo tem expectativa em relação a eles desde 2021, mas queira ou não, o time está passando aí por uma crise política interna. Os torcedores estão descredibilizando muitos donos da SAF. Pelas vendas, o Atlético perdeu 3 dos principais titulares deles, que foram o Batalha, o Zaratio e o Paulinho, né? O Paulinho é uma venda muito boa. Chegaram por enquanto, até esse momento, dia 20, o lateral direito do Curitiba, chegou também o Gabriel Menino, um moleque da base do Palmeiras, e está muito bem acertado com o Júnior Santos. Apesar dos pesares por todo essa situação política que o Atlético está sempre, todos os anos, ele tá ali na briga pelo título, mas há muito tempo não corresponde a isso. Eu acho que por esse desmanche, por esse menor investimento, por esse foco em pagar mais a dívida, o Atlético esse ano vai brigar por Libertadores. Não coloco ele brigando pelo título, mas também acredito que o Cuca não vai ser igual o Milito ano passado, que quase rebaixou o time, precisou da última rodada para não cair. O Bahia também vem aí melhorando. Quis a permanência do Rogério Ceni. Eu acho que o Bahia é um clube bem organizado, mas eu ainda vejo uma falta ali de elenco, principalmente de reservas. Eu acho que o meio de campo do Bahia é muito bom. O ataque, eles atacaram a defasagem, que era um centroavante, trazendo o William José, que era do Real Betis, que jogou no São Paulo. É um bom jogador, acredito que eleva um pouco o nível do Bahia, mas eu ainda acho que falta goleiros, a zaga eu não vejo tão confiável, os laterais. Então acho que é um elenco nota 8, 7,5, 8, assim, titular, e ainda falta reservas. Então eu acho que o Bahia vai permanecer na mesma, né? Vai ser também, depois de muitos anos participando da Libertadores, é mais calendário, mais coisas para se dividir. Eu acho que o Bahia evoluiu de nível do ano passado, mas acho que ele continua brigando pela Libertadores nesse ano, né? Aqui o Red Bull Bragantino, estou levando enquanto Bragantino pela ordem, treinado pelo Fernando Seabra, continua investindo em jovens jogadores. Eu acho assim que esse ano o Bragantino não vai sofrer para não cair, mas vai ficar ali naquele limbo de não fede nem cheira, de meio de tabela, mas pode ser que, sei lá, como todo ano, o Bragantino pode surpreender para o bem, tipo assim,
falando, fazendo todo mundo pensar que ele pode chegar a algo grande no último momento pipocar ou brigar para não cair. Mas eu acho que esse ano ele fica no fede nem cheira, meio de tabela ali, um elenco mais ou menos focando em vender jogadores. Agora vamos aqui para o atual campeão da Série A. Cara, ele perdeu os principais jogadores dele. O Luiz Henrique, esse fim de semana saiu a notícia que ele está sendo vendido por 35 milhões de euros pelo Zenit. Dia 20 de janeiro de 2025, o Botafogo ainda não tem um treinador. Anunciou, por enquanto, poucas contratações, que eu me lembro é só o Léo Link, ex-goleiro do Atlético Paranaense, se eu não estou enganado. O Almada saiu, possivelmente o Savarino possa sair também. O Gregory possivelmente pode sair, o Tietê saiu, o Eduardo saiu. Cara, é um desmanche total. E o John Textor agora tem que ficar muito preocupado com a SAF do Lyon, que ele tem que arrumar 100 milhões de euros lá para equilibrar as contas do time e ele não ser rebaixado para a Série B por causa do fair play financeiro lá na França. Então, eu acho que o Botafogo continua com um elenco bacana mesmo, apesar dessa saída, mas não de um elenco de campeão, a não ser que eles façam uma transformação gigante na janela. Eles perderam o Júnior Santos também e eles estão em busca do Bitelo, alguns nomes interessantes, mas não para brigar por título, a não ser que, assim, eu pague a língua, mas eu acho que esse ano o Botafogo briga por Libertadores. Eu acho muito difícil ele brigar pelo título novamente 3 anos seguidos, ainda mais com esse desmanche aí do Ceará, do Botafogo. Desmanche do elenco, né? Quer dizer, o Ceará eu acho que também eu fiquei ali em dúvida nesse briga para não cair e já rebaixado, mas assim, eu acho que o Ceará pode surpreender, tem um elenco bom, razoável, uma torcida muito forte, muito importante jogando em casa, e em casa ele pode buscar resultados que ajudem a ele a permanecer na Série A. Então, eu vou colocar ele aqui, briga para não cair, vai lutar o campeonato inteiro, até porque teve os anos na Série B, então teve menos orçamento por um tempo, então é perigoso. Mas eu acho que o Ceará briga para não cair. O Corinthians, cara, o Corinthians vem aí de uma fase muito, muito boa, né, da final do ano passado. São 11 vitórias seguidas, se eu não estou enganado. O Memphis Depay, o Yuri Alberto no auge. São várias situações que favorecem o Corinthians. O time encaixou praticamente. Por exemplo, nesse ano o Corinthians não apresentou nenhuma contratação. Perdeu o Fagner somente por empréstimo ao Cruzeiro. É um time muito encaixado, que terminou bem a temporada passada, que a diretoria, pelo menos da torcida hoje em dia, tem aprovação. No entanto, o aspecto político do Corinthians me intriga um pouco com o processo de impeachment, com caso criminal de patrocinadores. Mas assim, somente pelo futebol, cara, eu acho que o Corinthians tem tudo para brigar pelo título brasileiro, cara. O elenco deles é muito bom, muito forte, o Memphis Depay é muito craque, e se eles focarem no Brasileirão, em vez de dividir a atenção com as Copas, eu acho que o Corinthians pode vencer, tem chances, ele briga pelo título, é um candidato. Agora, o nome mais falado aí do Brasil nesse início de ano entre os clubes foi o Cruzeiro, porque ele praticamente fez 9 contratações, só contratações de peso, sendo as principais o Gabigol, o Dudu e o Fabrício Bruno. Melhorou demais o elenco. O Diniz é muito contestado pela torcida ainda, tem um ponto de interrogação, mas o elenco do Cruzeiro hoje indiscutivelmente é muito melhor que o ano passado. O ano passado o Seabra fez muito com um elenco muito reduzido. Era o Matheus Pereira e só praticamente naquele time. E aí, em certo momento, ali na virada dos turnos, ele ficou a 4 pontos do líder. Então, mesmo que o Diniz não continue, e eu acho que a tendência é o Diniz não continuar, acho que se ele perder o Campeonato Mineiro, ele vai ser eliminado. Então, vindo um bom treinador, eu acho que o Cruzeiro tem todas as chances de lutar pelo título, porque ele tem um elenco muito bom de jogadores decisivos, recheados. Muita gente estava falando que o elenco do Cruzeiro é velho, mas se a gente pegar a média de idade, o elenco do Cruzeiro é o terceiro menor de média de idade. O que isso significa dizer? Que esses jogadores mais maduros que chegaram, Dudu, Bolazzi, dão maturidade e casca para um elenco que era muito jovem e que ano passado a gente viu que essa maturidade faltava ao time. Então, por todas essas contratações, eu acho que o Cruzeiro não é o favorito. Talvez aí dos times que vão ficar pela briga do título, ele é
A última posição é dele, mas eu acho que é uma possibilidade, mesmo que o Diniz não continue. Talvez o principal fator deles brigarem pelo título é o Diniz não ficar, mas isso eu falo em outro vídeo. O Flamengo, cara, não tem discussão, praticamente o mesmo elenco. O problema da centroavança ali, até o Pedro voltar, contratou o Juninho, que parece ser um bom jogador, promissor. Não tem o que falar, né? Quem falar que o Flamengo entra no Brasileirão para não brigar pelo título não tá sabendo nada. Vamos ver aí como que vai ser a consolidação do Felipe Luiz. E agora é o momento, né? Ano passado ganhou a Copa do Brasil e agora é o momento dele se consolidar. Fluminense, comando Menezes, eu já vi os primeiros jogos do Fluminense no ano, cara, e assim, eu não tenho expectativa em relação ao Fluminense, fez boas contratações, o Canóbio é um bom jogador, mas assim, o treinador, Mano Menezes, cara, ele salvou o Fluminense ano passado, mas não é um treinador que me convença, que me dê esperanças, assim, na minha opinião, o Fluminense vai ficar no não fede, não cheira. Ainda tem o Super Mundial no meio do ano para dividir a atenção. Eu acho que ele não tem um time ruim para ser rebaixado ou para brigar para não cair, mas também não tem um time bom para lutar por Libertadores ou por título, né? Mas pode surpreender. Mas assim, enquanto tiver o Mano Menezes, cara, eu acredito que ele briga para não cair. O Fortaleza, cara, o Fortaleza é sempre uma incógnita. Assim, se a gente for pegar elenco é sempre o Fortaleza brigando para não ser rebaixado. O elenco do Fortaleza, assim, é nomes desconhecidos para a maioria de nós, mas é um time que sempre surpreende. Ano passado, até em certo momento, brigou pelo título, né? Teve condições, mas eu acho que esse ano, pelo Fortaleza, tá dividido em várias competições importantes, Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores, eu acho que ele vai ficar um pouco desfocado do Brasileiro. E eu acho que esse ano, né, eu tomara que eu esteja errado, mas o Fortaleza vai ficar no não fede, não cheira, vai ficar ali no meio da tabela, porque ele tem um calendário muito difícil. Todos os anos ele estava jogando a Sul-Americana, mas a Sul-Americana tem níveis de times muito piores que o da Libertadores. Então acho que essa divisão de atenção do Fortaleza vai fazer com que ele fique ali no meio de tabela que acredito que pode acontecer. Agora vamos para a dupla Grenal, o Grêmio Internacional. Cara, eu acho que a situação dos dois é bem parecida. O Internacional, na minha opinião, briga por Libertadores. Ano passado terminou muito bem, o Roger muito bem, mas o elenco muito bom também. Mas o que acontece? O Internacional está passando também por uma crise, não política, mas econômica, devendo todo mundo, devendo o Flamengo está querendo o Vitão deles. Eu acho que o Internacional deve 4 milhões de euros ao Flamengo, se eu não estou enganado. Não tem questão de salários atrasados, isso não se tem notícia, mas tem muitos problemas de pagamento na contratação de jogadores. O Wesley não foi pago ao Cruzeiro até hoje, então vamos ver como que o Internacional vai se compor. Então, para mim, ele briga por Libertadores porque tem um bom elenco e um excelente treinador, mas vamos ver como que essa situação política de crise econômica pode resultar nessa questão aí do Internacional. Acho que pode influenciar, nem que seja um pouco, né? Mas por isso que eu acho que se tivesse tudo ok, clima de clube, em questão de clube, o Internacional acho que tem condições de brigar pelo título, mas por causa dessa questão econômica e administrativa, e também dividindo a atenção com outras Copas, eu acho que o Internacional é um dos principais candidatos por briga de Libertadores. Desses 4 que estão aqui agora, eu acho que é o principal, inclusive. O Grêmio que vem repaginando aí ao seu elenco, novo treinador, o ex-treinador do Vélez, né, o Gustavo Quinteiros, é isso o nome dele? O ex-treinador do Vélez, que foi campeão argentino. Cara, eu acho que o Grêmio é uma situação diferente do Internacional, mas está passando por uma repaginada. O Grêmio tem que se reafirmar. O último ano foi muito decepcionante. Eu acho que ele vai brigar por Libertadores. Tem um elenco bom. O treinador, vamos ver como que ele vai se adaptar ao Brasil, mas acho que vai ser ok. E assim, o elenco deles é um elenco bom, mas não para brigar por título. Então acho que pode ser uma possibilidade eles lutarem pela Libertadores, mas desses todos aí, o Grêmio, por enquanto, né, desses 5, é o mais, assim, o que tem que ficar mais atento em questão de elenco e tudo mais. Aqui
O Juventude surpreendeu a todo mundo ano passado que pensava que eles iriam cair, que passaram ainda pela enchente, passaram por tudo, né, apesar de ter sido menos influenciado pela enchente, e terminou o Campeonato Brasileiro ano passado em alta. Cara, eu acho que o Juventude continua na mesma situação, continua brigando para não cair, mas não vai ter tanto susto como ano passado, que se livrou aí faltando 2 ou 3 rodadas. Teve azar, né, das trocas de treinadores ano passado, mas eu acho que o Juventude briga para não cair, não entra ali no não fede, não cheira de ficar no meio de tabela. O Mirassol, cara, o Mirassol contratando aí vários medalhões, Reinaldo, aquele zagueiro que era do Fluminense, cara, tá com o goleiro, tudo medalhão. Então eu acho que o Mirassol tem um projeto interessante, mas vai ser rebaixado. Eu acho já é um dos rebaixados para 2026. Desculpa o preconceito e torcida do Mirassol. Palmeiras também não é segredo, briga pelo título. Eu vou até colocar em ordem aqui, que agora não vai ter mais ninguém para brigar com o título. Acho que o favorito é o Palmeiras, pela constância, por estar acostumado a brigar. O Flamengo pelo elenco, depois o Corinthians, depois o Cruzeiro. Assim, seria o top 4 assim, que brigam pelo título, na minha opinião. O Palmeiras tem um time muito bom, reforçou, comprou o Paulinho, tá em busca de um camisa 10 do Andrés Pereira, contratou aquele jovem da MLS que eu esqueci o nome, cara, então, e já tá acostumado a brigar por título, então ele melhorou o elenco, e assim, se ele focar no brasileiro, a gente sabe que o Palmeiras é muito bom e muito forte, então eu acredito que ele é o principal candidato a título em 2025. Vamos ver como que vai ser. O Santos voltando da Série B, novas contratações, contratou o Zeivaldo, contratou o Léo Godoy, contratou o Barrial, contratou vários jogadores, contratou o Pedro Caixinha, contratou o Noviciou, então tá numa repaginação total. Ontem saiu a notícia que o Neymar poderia estar vindo por empréstimo por 6 meses para o Santos, mas cara, a gente sabe que essa história do Neymar voltando para o Santos podem acontecer várias e várias vezes. Então eu vou colocar um condicional aqui. Hoje, dia 20/1, às 10h47 da manhã, não tem nada certo de Neymar no Santos, né? E muito menos por 6 meses, a gente não sabe como que vai acontecer. E o que acontece? Então, para efeito de conversa, se Neymar não vir, com o time que o Santos tem hoje, não fede, não cheira. Não vai passar sufoco para não cair, que é o principal objetivo de quem volta da Série B, mas não tem time para brigar por Libertadores ainda. Se a gente for bem racional. Neymar chegando, talvez pode chegar a brigar por Libertadores, mas tem que ver como que vai estar o físico do Neymar. Ele é diferenciado, mas hoje o elenco do Santos ainda não é por isso. Se as contratações até agora, na minha opinião, foram boas, eu fico dividido em brigar para não cair e não fede, não cheira. Mas por confiar no Pedro Caixinha e confiar nessas novas contratações, eu acho que ele fica no meio de tabela aqui, o Santos, sabe? É a minha opinião. O São Paulo vem aí mais um ano com o Zubeldia, muito criticado por uma parte da torcida, muito elogiado pela outra parte da torcida. Eu acho que o São Paulo aqui desses, talvez junto com o Internacional, seja o mais forte, que vai brigar por Libertadores, mas eu ainda vejo que o time de São Paulo ainda não está pronto, ainda falta peças na reserva. Vamos ver como que vai funcionar essa questão aí de Oscar, Luciano, Lucas e Caleri, como que o Zubeldia vai encaixar. Já na pré-temporada, eu estava vendo no UFC Series, já deu para ver que na cabeça do Zubeldia, o Luciano é camisa 10, ele joga centralizado, atrás do atacante. E, cara, é a posição que o Oscar joga, a posição que o Lucas joga. Vamos ver como que o Zubeldia vai fazer. Ano passado ele foi muito teimoso. Muito teimoso. Todo mundo sabia que o Luciano era camisa 10, ele quis persistir. Começar essa temporada, ele tá persistindo de Luciano camisa 10. Não sei o que pode acontecer. Vamos ver os próximos passos. Mas por isso que eu acho que o São Paulo ainda não tem time para brigar. Se ele continuar nesse nível e ano que vem melhorar mais o elenco, acho que ele pode chegar. Mas assim, junto com o Internacional, o principal favorito em briga da Libertadores. O Sport, né, fez uma campanha de recuperação no passado na Série B, com a chegada do Pepa, e na minha opinião ele briga para não cair. Cara, tem um elenco bom, razoável, Lucas Lima permanece, o Pepa é um bom treinador, faz muito com pouco, mas eu acho que se eles ficarem na Série A já é lucro para eles. O Vasco, cara, mano,
melhorou muito ano passado, ficou no meio de tabela, mas eles tomaram uma decisão completamente equivocada. Contrataram o Carille. O elenco do Vasco, vamos ser bem sérios, é ruim ainda. Assim, os zagueiros que eles contrataram, que foi o Lucas, que era do Cruzeiro, que estava no Real Valladolid, o Maurício Lemos, do Atlético, eles contrataram o Tietchan, que eu acho que é um bom jogador, mas o ataque ainda falta pontas, o Veguete está em situação de renovar ou não o contrato. A gente, se antes ninguém conseguir encaixar Payet e Coutinho com o time da retranca do Carille, isso que não vai acontecer nunca. A torcida vascaína não pensa que o Carille vai colocar Payet e Coutinho juntos, porque eu acho isso muito difícil. Então eu acho que esse ano o Vasco deu um passo para trás com esse treinador que eles contrataram, e somente por isso eu acho que ele briga para não cair. Se não, seria o caso ali de não fede não cheira, ficar no meio de tabela pelo elenco que tem, mas assim, não dá para entender Carille, assim, totalmente contrário à filosofia do Vasco de futebol, eu acho, né? E por fim o Vitória fez um bom final do ano passado, mas eu acho que ele ainda briga para não cair, sabe? É um elenco assim bom, o treinador deles tá melhorando o time, mas perdeu algumas peças, perdeu o Alejandro, por exemplo, que foi o goleador. Então eu tenho que ver como que esse Vitória vai se comportar. Agora, essa é a minha tier list. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, discordam ou concordam. Eu acho assim, se fosse colocar essa briga pelo título, eu colocaria esses 4 aqui como principais, nessa ordem mesmo: Palmeiras principal, Cruzeiro menos. Aqui na briga pela Libertadores eu colocaria Internacional e São Paulo os favoritos. Não fede, não cheira, né? Eu acho que vão ficar esses times mesmo. A briga para não cair, eu acho que não vai fugir muito disso. Talvez o Bragantino e o Santos podem entrar nessa briga também. Vamos ver como vai ser o decorrer do ano. E assim, o que eu já vejo rebaixado pelas contratações, pela expectativa, e eu posso estar enganado, tomara que eu esteja, é o Mirassol. Essa é a minha opinião. O que você concordou, o que você discordou, diga aqui nos comentários aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Aqui eu falo de futebol todos os dias, de futebol brasileiro todos os dias, e eu preciso da sua inscrição. E se você gostar do meu trabalho, curta aí, e eu quero saber, eu posso que vocês vão discordar dessa minha tier list aqui, do que eu penso para o Brasileirão de 2025. Tamo junto e até o próximo vídeo.